Bem, Santos tem segundo turno após 2 décadas. Já Guarujá tem esse cenário de forma recorrente. Além disso, as câmaras mantêm ou perdem a representatividade feminina, com poucas mulheres eleitas no legislativo. Quais são os critérios para a escolha dos eleitores na Baixada Santista? Dá para ter um parâmetro pelas escolhas feitas ontem pela população? Bem, quem vai analisar esse cenário é a jornalista, cientista política Cristiane Desconce, que está ao vivo via internet conosco. Tudo bem, Cristiane? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Alexandre. Vamos falar aí então sobre o cenário da região. Pois é. Bem, conforme nós mostramos na reportagem agora há pouco, os partidos de direita, centro-direita, foram os que elegeram candidatos na região e também conseguiram candidatos em segundo turno. Então a gente pode ter uma predominância do pessoal da direita aqui na região da Baixada? Qual é a sua análise? Com certeza, Alexandre. Na verdade, é a manutenção disso, né? A gente já vinha aí com centro-direita também nas prefeituras. Claro que o PSDB acabou enfraquecendo, esse movimento de enfraquecimento do PSDB esvaziou o partido, mas as figuras continuam no mesmo lado, né? Centro-direita. Isso mostra também um certo conservadorismo da nossa região, até porque optou pela continuidade, né? Então, candidatos reeleitos ou figuras já conhecidas, ex-prefeitos eleitos ou já no segundo turno, e onde não havia a possibilidade de reeleição e nem um ex-prefeito, havia o indicado pelo atual prefeito, que também liderou e acabou levando. Então, a gente vê um conservadorismo e uma tendência de continuidade na nossa região. Essa tendência também se estende por todo o estado de São Paulo, na sua opinião? Veja bem, o estado de São Paulo ele é bem diverso, né? Mas é um estado predominantemente mais voltado para centro-direita, sim. E no momento a gente vive essa polarização política, mas até que nas eleições municipais ela não foi tão decisiva na maior parte das cidades. Isso tem a ver de ser uma eleição mais pragmática para o eleitor, ou seja, ele está muito mais preocupado nos resultados do que na ideologia. Qual a sua opinião? Eu vejo duas questões. Primeiro, porque a eleição municipal ela é diferente, né? Ela é uma eleição mais próxima do eleitor. O eleitor mora no município, onde nós moramos, o cidadão mora no município. Então, ele escolhe já por figuras mais conhecidas, descoladas de ideologia parcialmente, né? Porque a gente vê que tem candidatos aí, que inclusive estão no segundo turno, que são alinhados a ideologias, né, ao bolsonarismo ou ao lulopetismo, né? Mas, neste caso, a gente vê que as figuras regionais, elas ultrapassam essa questão da ideologia, porque nós já temos uma história e já temos figuras consolidadas aqui na nossa região. E o fato do município ser, né, a questão de nós morarmos no município, isso nos traz essa proximidade e aí deixa a polarização um pouco de lado. O que chama atenção também, até conversei agora há pouco com a Débora Lopes, que falou sobre o número de abstenções. Chegou a quase 30% o índice em algumas cidades aqui da região. Foi um pouquinho menor do que em 2020, só que naquela época nós estávamos vivendo uma pandemia. Mas ainda assim, o que a gente registrou ontem é um índice considerado alto. Por que isso acontece? O que explica essa abstenção nas urnas? Então, realmente é um número muito grande. Aliás, para Santos, né, que foi de quase 30%, como você citou, pode ser o fiel da balança aí para o segundo turno, né? Os candidatos vão ter que trazer esses eleitores que estavam ausentes para conseguir descolar um do outro, porque a diferença deles foi uma eleição muito equilibrada. E o que está causando isso é um fator conhecido como inautenticidade, né? Que é uma questão que um filósofo alemão traz de quando as pessoas já têm um desinteresse, já não querem mais pensar por si próprias e também não se reconhecem na sociedade, principalmente quando vem as velhas figuras, não tem novidade, né? Então, acredito que isso acaba afastando as pessoas e, claro, né, a gente não vê grandes punições para quem não vai votar, enfim, apesar o voto é obrigatório, ele é um direito também, né? Ele não é só um dever. Então, falta também essa consciência do cidadão de que é um momento importante para ele participar, mas ele está meio descrente da política e a resposta está aí nessa abstenção muito grande, realmente 30%, né? Não há nenhum cenário pandêmico, não está acontecendo nada que possa impedir, né, o deslocamento desse eleitor até a urna. Então, realmente
é o desinteresse, é a falta de opção e de se sentir representado pelos candidatos. Ou seja, é um recado também da sociedade para a classe política, que precisa ser muito bem analisado. Agora, em relação à representatividade, um dado que chama atenção: 3 cidades da região não elegeram mulheres na Câmara: São Vicente, Cubatão e Itanhaém. Em Santos, que é a maior cidade aqui da nossa região, manteve 2 cadeiras para mulheres entre as 21 existentes. Mas aí nós temos um saldo positivo. Nós passamos de 9 cadeiras com mulheres para 17 no ano que vem. Como você avalia o espaço para as mulheres nessa eleição? Avançamos muito pouco? Dá para melhorar? Pelo que a gente vê ainda, falta um bom caminho a percorrer, né? Com certeza, né? Se a gente for pensar que a mulher, né, é a maioria, quando se fala em eleitores, a gente tem uma proporção de 17 para 142 vereadores eleitos, né? Então, são 17 mulheres neste universo de 142. Ainda é um caminho longo a ser percorrido. Eu sempre falo, né? Eu acredito que isso vai ser gradual. Se a gente for olhar historicamente, a mulher conquistou o direito ao voto. Mesmo depois, quando ela já tinha o direito ao voto, ela não tinha a liberdade de escolher os candidatos, porque ela não tinha liberdade financeira, então acabava votando na pessoa que o provedor da casa pedia para que ela votasse, então ela não escolhia. E hoje ela já tem a liberdade 100% do voto e agora está chegando a se projetar como candidata também. Claro, a gente viu o esforço aí da Justiça Eleitoral de colocar essas cotas, mas essas cotas, infelizmente, no momento, não estão sendo eficazes e nem legítimas, porque algumas candidaturas de mulheres, infelizmente, elas vêm assim para cumprir a regra e acabam sendo candidaturas laranja, o que faz muito mal para esse momento da inserção da mulher na política, porque ela não entra com um protagonismo, ela entra num papel secundário e que não é representativo suficiente para a gente mudar esse cenário. Então, acredito que essas 17 eleitas devem fazer um bom papel e, a partir disso, ir consolidando a presença da mulher na política. Muito obrigado pela sua belíssima análise, com certeza muito edificante para todos nós. Um abraço e vamos, estudar mais esses números e pensar num futuro melhor e que todos que foram eleitos tenham um ótimo mandato, que a gente espera é a melhoria para cada cidade e, claro, que isso interfira na vida do cidadão como algo positivo e um legado a ser deixado para o futuro. Obrigado mais uma vez, até a próxima, viu? Obrigada, até a próxima. Muito legal, né, gente? Essa análise é muito importante para a gente avaliar esse quadro. Nós conversamos com a jornalista e cientista política Cristiane Desconci.